Boa tarde. Hoje a gente volta com a nossa monitoria de Direito Civil após o feriado da Páscoa e a gente vai tratar sobre dois temas muito importantes, que é as cláusulas especiais do contrato, conhecidas como elementos acidentais, e vícios de um negócio jurídico. Nesses dois casos, no caso das cláusulas dos elementos acidentais, a pessoa precisa deixar muito claro que é do interesse dela que essa cláusula esteja ali, ou seja, não é uma cláusula obrigatória, a pessoa tem que manifestar a sua vontade. Eu vou começar de baixo para cima porque é mais fácil. Então, os elementos acidentais, o encargo. Encargo é quando uma das partes coloca uma obrigação na qual a outra parte deve cumprir, e se ela não cumprir, ela não vai ter os seus benefícios daquele negócio jurídico. É, por exemplo, o que acontece com o testamento, quando a pessoa falecida deixa, por exemplo, uma casa para um herdeiro e fala que ele só pode se beneficiar dessa casa se ele continuar cuidando da sua irmã que possui deficiência. Aqui, nesse exemplo, a gente vê que ele tem uma obrigação, né, uma condição para cumprir. Se ele não cumprir, ele não tem direito aos benefícios do contrato, que no caso aqui seria a casa, né, herdada por ele. Já o termo e a condição, eles são semelhantes no quesito de que ambos vão acontecer no futuro. A diferença é que a condição, ela acontece no futuro incerto e pode ser suspensiva ou resolutiva. Na suspensiva, o contrato só começa a ter efeito a partir do momento que esse acontecimento incerto no futuro acontece. E na resolutiva, o contrato tem efeito a partir do momento em que você assina, mas ele para de ter efeito, ou seja, ele se extingue a partir do momento que esse evento, né, essa condição no futuro aconteça. Então, por exemplo, na condição suspensiva, a gente tem, por exemplo, o seu pai falar para você, quando você se formar daqui 5 anos, eu te dou um carro de presente de formatura. Se você não se formar daqui 5 anos, esse contrato vai ser inválido, porque você não cumpriu com essa condição. Já a resolutiva pode ser, por exemplo, quando a pessoa fala, eu vou te emprestar dinheiro até o momento que você consiga um novo emprego. Então, eu vou ajudar você a pagar as suas contas e a partir do momento que você conseguir um novo emprego, eu paro de te ajudar. Então, aqui a gente tem uma resolutiva, porque ela vai cumprir essa condição, né, essa obrigação desse contrato até o momento que esse evento futuro incerto ocorra. Agora, os vícios de negócio jurídico. Eles podem ser de consentimento ou social. Eles podem ser causa de nulidade ou eles podem ser nulos. Ou seja, a nulidade significa que as partes podem conversar a partir do momento que, né, virem que o contrato está com vício e resolver, mas o contrato continua valendo. E ele ser de nulidade absoluta significa que ele vai ser nulo, todos os seus efeitos vão ser extintos. O de consentimento está relacionado com a vontade interna das pessoas. Então, aqui significa, então, que a pessoa não tem a verdadeira vontade de realizar esse negócio jurídico, mas realiza assim mesmo, porque ou ela foi enganada, ou ela foi pressionada, ou ela foi confundida. Mas a vontade, né, o affectus societatis, no caso aqui, não existe. A vontade não existe, é porque ela está sendo pressionada, ela está sendo obrigada a fazer isso. Então, os vícios dos negócios jurídicos são o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lessão. A gente vai começar pelo erro. O erro é quando a própria pessoa se engana. Então, uma das partes, ela se engana sozinha, sem a outra parte ter agido com dolo, né? Querer lesar ela. E para que isso aconteça, seja válido, a pessoa tem que se enganar sozinha e perceber que ela se enganou. Ou seja, que a outra parte não teve nada a ver com isso. Ela se enganou sozinha e esse engano deve gerar algum tipo de prejuízo para essa pessoa. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é a compra de um terreno, sendo que a pessoa pretendia construir prédios, mas depois descobre que esse terreno é área de reserva ambiental. Aqui, nesse exemplo, a pessoa se engana sozinha, porque a outra parte achava que ela estava ciente, né, dessa condição desse terreno, mas ela se enganou. Ou o exemplo que o Chacondense, eu acredito também, que ele deu ano passado, acho que ele deve ter usado o mesmo exemplo. É quando a pessoa compra um terreno, achando que ele está comprando o terreno
sei lá, 32 e na verdade ele está assinando um contrato, um negócio jurídico, falando que ele está comprando o terreno 40. Nesse caso, pode ter anulidade relativa, porque as partes podem conversar e podem tentar resolver o problema, né? Trocar os terrenos, por exemplo. Já o dolo, a gente pode associar um pouco aqui com o direito penal, né? Que no direito penal, o dolo é quando a pessoa tem a verdadeira intenção de fazer aquilo, quer que aquele crime se consuma, quer que aquele crime realmente aconteça. Aqui é a mesma coisa. A pessoa está ciente do que ela está fazendo, a parte quer lesar a outra, então ela está agindo de má fé. O dolo pode ser caracterizado de três formas: principal, acidental e bônus. O principal é que se a vítima soubesse, né, desse dolo, ela não realizaria um negócio jurídico. Então, por exemplo, B vende um carro para A e B sabe que esse veículo que ele está vendendo é um veículo roubado. Se A soubesse disso, ele não compraria o veículo. Então, aqui a gente tem um dolo principal. Já o acidental é quando, havendo dolo ou não, a outra parte realizaria esse negócio jurídico. Então, por exemplo, você sabe que eu estou precisando muito de um livro para estudar, por exemplo, direito civil, e você possui esse livro. Você sabendo disso, você age com dolo e vende ele mais caro para mim, porque você quer ganhar um pouco de dinheiro a mais em cima disso. Mas, você vendendo mais caro ou no preço normal, eu compraria de qualquer jeito devido à minha necessidade. E o bônus é quando esse dolo não traz prejuízos significativos para aquele negócio jurídico. É o que acontece nos comércios, porque na verdade você tem várias lojas vendendo as mesmas coisas em preços diferentes. A pessoa está agindo com dolo porque ela quer ganhar um benefício em cima daquele preço que ela está estipulando, mas não é um prejuízo significativo que vai lesar a outra parte de uma forma tão desproporcional ou tão irreversível assim. A coação é quando, de novo, né, a pessoa ela age contra a vontade dela, mas mesmo assim ela realiza esse negócio jurídico porque ela pode sofrer um dano eminente e considerável. Então, outra palavra que a gente pode usar aqui para substituir a coação é a ameaça. Então, uma das partes ameaça a outra para conseguir que o negócio jurídico seja reestabelecido, seja feito. Ela pode ser de forma absoluta, quando essa ameaça vem através de força física, ou relativa, quando essa ameaça vem de força moral ou psicológica. Caso a coação seja de forma absoluta, será nulo, não vai ter existência nenhuma, e de força moral ou psicológica pode ocorrer nulabilidade relativa, então vai depender das partes, de como é o caso concreto. Então, por exemplo, vamos supor que eu descubro um segredo seu e eu te ameaço falando que se você não me der carona para a faculdade todos os dias, a partir daquele momento eu vou contar esse segredo para todo mundo. E você não quer que esse segredo se espalhe porque, enfim, né, é um segredo. E então você faz essa minha vontade, ou seja, me dá carona para a faculdade todos os dias, porque você está sendo ameaçado por isso. E então isso é a coação. Já a absoluta é se eu batesse em você, se eu machucasse você, fizesse algum tipo de lesão corporal em você, para conseguir com que eu queira seja feito. O exemplo que eu trouxe aqui, então, A ameaça B com fotos comprometedoras e obrigo a vender a empresa por um valor muito baixo do mercado. É parecido com o exemplo do segredo que eu acabei de dar, e aqui a gente traria a coação na relativa, porque vai tratar sobre força moral. Já o estado de perigo, a pessoa realiza um negócio jurídico sabendo que é desproporcional esse negócio jurídico, mas faz em si mesmo, porque ou ela, ou algum familiar, ou alguém que ela considera importante está correndo um risco de vida. Ou seja, aqui ele sabe que o negócio jurídico ele é injusto, mas ele realiza a si mesmo porque ele não tem outra alternativa. Se ele não realizar esse negócio jurídico, não tem o que ele fazer. Ele tem que fazer esse negócio jurídico para conseguir se salvar. Ele não tem outra maneira de resolver esse problema. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está precisando de uma cirurgia médica urgente e o médico, sabendo disso, cobra um pouco a mais daquela pessoa, porque a pessoa quer
né, que o paciente fique vivo, por ser um familiar. Ou o exemplo que eu trouxe aqui, Carla compra um remédio pelo valor 10 vezes maior, pois é a única forma de salvar a vida do seu filho. Outro exemplo muito comum que os professores costumam dar, e também tem na doutrina, é a questão do sequestro. Então, por exemplo, o pai tem a sua filha sequestrada e os sequestradores ligam querendo uma quantia de dinheiro, sei lá, 10 mil reais, você tem que transferir 10 mil reais para uma conta, senão eu vou matar sua filha. Aqui, a pessoa está em estado de perigo, porque ele não sabe se essa ação, se esse dolo vai ocorrer mesmo ou não, se ele não transferir o dinheiro. E ele sabe que esse negócio jurídico é injusto, é desproporcional, mas ele faz assim mesmo para assegurar que a sua filha continue viva. Já a lesão acontece ou porque a pessoa tem inexperiente, ou seja, não sabe realmente como funciona, por exemplo, o objeto daquele negócio jurídico, ou como o negócio jurídico funciona, ou por necessidade. A diferença do estado de perigo para a lesão, que a gente pode confundir aqui um pouco por causa da questão da necessidade, é que o estado de perigo, como eu já falei, a pessoa está sofrendo um risco de vida, não tem outra alternativa para salvar a si mesma ou um familiar. A necessidade aqui é com relação à pessoa que está sofrendo um dolo eminente, pode sofrer um dolo futuramente, mas esse dolo não está relacionado em si com salvar a vida de uma pessoa. Então, para a lesão ser válida, a pessoa precisa ser experiente ou está passando por um momento de necessidade e o objeto ser desproporcional, ou seja, a pessoa está meio que ciente, sabendo que ela está vendendo algo abaixo da tabela, por exemplo, e a outra parte, ela está ciente disso e compra assim mesmo para ganhar algum tipo de vantagem. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é exatamente esse. A vende seu carro abaixo da tabela para B, pois precisa de dinheiro de forma imediata. B compra o carro aproveitando-se da oportunidade. Eu também trouxe uma questão para a gente resolver que trata totalmente essa questão da lesão. O exemplo da questão, no caso, a avó ela vende a casa abaixo da tabela para garantir que o seu neto tenha as dívidas pagas. E o sujeito, sabendo disso, aproveita dessa situação, sabe que a casa não possui aquele valor, não seria o valor correto a se pagar pela casa, mas aproveita da situação porque o outro sujeito, né, a outra parte, está precisando de dinheiro de uma forma rápida. Agora, os vícios de consentimento social, eles se diferem do que acabamos de falar, porque as pessoas, elas não estão relacionadas à vontade das pessoas. As pessoas estão conscientes do que elas estão fazendo, elas sabem, eles têm consentimento, da vontade das pessoas fazerem isso, mas eles fazem isso para enganar os outros, ou seja, eles agem de má fé conscientemente. Os vícios de consentimento social são dois, fraude contra credores e simulação. A fraude contra credores acontece quando a pessoa age com dolo, ou seja, intencionalmente realiza um negócio real para garantir que a pessoa não pague os seus credores, né? É a forma de desviar o seu patrimônio. Então, eles fazem um contrato na qual uma das partes, por exemplo, fica responsável por parte do patrimônio da outra pessoa, para que quando o juiz tente procurar alguma coisa para que uma das partes pague a dívida, ele não encontre nada e ele seja inocentado de pagar essa dívida. Então, eu trouxe um exemplo aqui que fala: João deveria dinheiro a vários credores. Antes que eles pudessem cobrar, João transferiu seu único imóvel para o nome do irmão, sem receber nada em troca, apenas para evitar que os credores tomassem o bem. Então, recapitulando, aqui a pessoa realiza um negócio real. Então, eles fazem realmente um contrato com cláusula, tudo direitinho, colocam esse contrato no cartório para que a parte que é devedora de uma ação não seja responsável por pagar as suas dívidas perante o juiz. E com isso, se isso não for descoberto, a pessoa fica inocentada, ou seja, não tem o que fazer, a ação fica resolvida. Agora, se isso for descoberto, daí a pessoa, vocês vão perceber que pode, como a gente já falou, ter aquela questão da desconsideração da personalidade jurídica, no caso das sociedades, que é quando a pessoa
o juiz decreta que pode atingir patrimônio pessoal para atingir as dívidas da sociedade. Já a simulação, a única diferença que a gente tem entre a fraude contra credores e a simulação é a questão que o negócio jurídico não é real, é um negócio jurídico de mentira. Então, as pessoas, as partes, né, fingem que estão fazendo um negócio jurídico para que eles não sejam forçados a cumprir com a obrigação. Então, aqui, o negócio jurídico não é real. O exemplo que eu trouxe é a venda de um carro para B apenas pelo papel, A continua sendo proprietário do negócio jurídico e o negócio jurídico foi realizado para enganar credores de A, sendo que ambas as partes de contrato estavam cientes da simulação. Então, para a gente não confundir, a gente tem que lembrar que nos vícios sociais, né? Aqui, na fraude contra os credores, o negócio real é feito tudo de acordo com a lei e na simulação a diferença é que o negócio ele não existe, é apenas um fingimento para enganar também os credores. Agora, vamos para as questões. Eu trouxe algumas questões sobre os vícios e outras sobre as cláusulas especiais do contrato, né? Vamos lá. Eduardo comprometeu-se a transferir para Daniela um imóvel que possuía no litoral, mas uma cláusula especial no contrato previa que a transferência somente ocorreria caso a cidade em que o imóvel se localiza viesse a sediar nos próximos 10 anos um campeonato mundial de surf. Depois de realizar os negócios jurídicos, todavia, o advento da nova legislação ambiental impôs regras impeditivas para a realização do campeonato naquele local. Então, aqui, na questão, né, visa sediar nos próximos 10 anos um campeonato mundial de surf. Aqui a gente tem uma condição, porque esse negócio jurídico só vai ser válido se esse campeonato ocorrer, mas nenhuma das partes tem certeza que esse campeonato vai ocorrer daqui a 10 anos. Por isso que a gente tem aqui uma condição, porque é um futuro incerto. Sobre a incidência de tais regras, assinale a afirmativa correta. Eu vou explicar primeiro as erradas, já que a certa já está marcada aqui. Letra A. Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel, pois a cláusula especial configura um termo. Não, como eu falei, aqui a gente tem a configuração de uma condição, porque o evento que está no contrato é no futuro e é incerto. Nenhuma das partes sabe se isso vai ocorrer ou não. Já o termo, a condição tem que ser um futuro certo. Letra B. Prevista uma condição na cláusula especial, Daniela tem direito adquirido à aquisição do imóvel. Não, porque a condição não ocorreu. Ela não vai ter direito, esse contrato vai ficar sem realização, porque o campeonato de surf não ocorreu. Letra C. A mera expectativa de direito à aquisição do imóvel, pois por parte de Daniela, pois a cláusula especial tem natureza jurídica de termo. Tá errado, porque como eu falei, aqui a gente tem uma condição e termo é futuro certo. E, né, se vier um campeonato mundial de surf daqui a 10 anos, ninguém tem certeza se isso vai ocorrer ou não. Se na letra C estivesse a mera expectativa de direito à aquisição do imóvel por parte de Daniela por cláusula especial de natureza jurídica de condição, estaria certo, porque aqui a gente estaria só na expectativa, mas não é o caso. A letra correta é a letra D, que fala: Daniela tem somente expectativa de direito à aquisição do imóvel, uma vez que há uma condição de cláusula especial. Número 2. Mauro, entristecido com a fuga das cadelinhas Lila e Golpe de sua residência, às quais dedicava grande carinho e afeição, promete uma virtuosa recompensa para que eventualmente viesse a encontrá-los. Ocorre que no mesmo dia em que coloca os avisos públicos da recompensa, ao conversar privadamente com o seu vizinho João, afirma que não irá na realidade dar a recompensa anunciada, embora assim o tenha prometido. Por coincidência, no dia seguinte, João encontra as cadelinhas passando tranquilamente em seu quintal e as devolve imediatamente a Mauro. Neste caso, é correto afirmar que, então, quando Mauro diz que ele promete uma virtuosa recompensa para que eventualmente viessem encontrá-las, aqui a gente tem uma condição, porque
nenhuma das partes sabe se Mauro não sabe se suas cachorrinhas vão ser encontradas ou não. Então, é um futuro incerto. Para resolver essa questão, a gente teria que lembrar do artigo 110 do Código Civil, que diz o seguinte: de acordo com o Código, aquele que manifesta a sua vontade, mesmo que declara a outra, deixa o negócio jurídico inválido, desde que a outra parte possua conhecimento da sua verdadeira vontade. O que significa esse artigo, falando em palavras mais simples? Se a outra parte sabe a verdadeira intenção da parte que é lesada, no caso aqui, se João sabe a verdadeira intenção de Mauro, que não é dar a recompensa, o negócio jurídico se torna inválido. Então, como João encontrou as cachorrinhas de Mauro e sabe que ele não tem a verdadeira intenção de dar a recompensa, Mauro não possui a obrigação de cumprir com o que está na anúncio, porque João sabe disso. Agora, se outra pessoa tivesse encontrado as cachorrinhas de Mauro, ele teria a obrigação de cumprir com o que está no contrato, porque a parte que achou não saberia dessa eventual confissão que Mauro fez apenas a João. Então, vamos lá. A manifestação de vontade no sentido da recompensa subsiste em relação a João, ainda que Mauro tenha feito a reserva mental de não querer o que manifestou originalmente. Aqui, Mauro não fez a reserva mental, porque, como o problema diz, Mauro disse a João em particular que não daria a recompensa prometida. Por isso que a letra A está errada. A letra C. A manifestação da vontade no sentido de recompensa não mais terá validade em relação a qualquer pessoa, pois ela foi alterada a partir do momento em que foi feita a reserva mental na parte de Mauro. Aqui, a letra C estaria errada por falar em relação a qualquer pessoa, porque na verdade não, é em relação apenas a João, pois só João sabia da verdadeira intenção de Mauro. Como eu disse, se outra pessoa tivesse achado as cachorrinhas de Mauro, ele teria que cumprir com a condição que ele colocou no anúncio, que é a questão da recompensa. Letra D. A manifestação de vontade no sentido de recompensa subsiste em relação a toda ou qualquer pessoa, pois a reserva mental não tem a condição de modificar a vontade originalmente tomada pública. Aqui, como a gente viu, o artigo 110 do Código Civil diz que se a pessoa sabe que a parte não vai cumprir com a sua obrigação, então o contrato se torna inexistente, né? Ele não é obrigado a cumprir. Então, a resposta correta nessa questão seria a letra B, que seria a manifestação da vontade no sentido de recompensa não subsiste em relação a João, pois ele se tornou conhecimento da alteração da vontade original de Mauro, que é exatamente o que está escrito no artigo 110 do Código Civil, com palavras mais simples. Por isso que a letra B é a correta. 3. A cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto, de acordo com o Código Civil, Então, aqui, evento futuro e incerto. A gente tem que lembrar da condição, porque a condição é algo futuro incerto, pode ser suspensiva ou resolutiva, como eu já falei. O termo é algo futuro certo, que é o que acontece, por exemplo, nas questões de locação de imóvel para temporada ou locação de imóvel para moradia, também isso acontece, porque no contrato você coloca o dia que a pessoa entra e o dia que a pessoa vai sair. Ou no contrato de locação para moradia, você estipula um prazo para que esse contrato tenha validade. 6 meses, 1 ano, 2 anos. A partir daquele momento, ou a pessoa renova aquele contrato, ou ela é obrigada a sair da casa que ela está morando. E o encargo o encargo é quando a pessoa coloca uma obrigação para a outra parte cumprir. Se ela não cumprir, ela não garante o benefício daquele negócio jurídico. Então, letra A. O evento futuro incerto, de acordo com o negócio civil, é um encargo? Não, porque, como eu falei, o encargo é apenas uma obrigação que uma das partes coloca, que a outra parte tem que cumprir. Caso isso não aconteça, ele não receberá os benefícios daquele contrato. Letra B. De retrovenda. Aqui não, na verdade, vocês poderiam eliminar a letra B porque vocês não possuem conhecimento ainda. Vocês vão ver a questão da retrovenda no ano que vem, que é uma cláusula especial onde as partes podem colocar ou não
nos contratos de compra e venda de bens móveis ou bens imóveis, mas é mais presente nos bens imóveis, que é quando a pessoa vende aquele bem para outra parte. Então vamos trabalhar aqui. A pessoa vende uma casa para outra pessoa, mas essa cláusula diz que se até 3 anos essa pessoa quiser comprar essa casa de volta, ela tem o direito e a pessoa é obrigada a vender essa casa para quem a vendeu 3 anos antes. Ela não tem opção. Com essa cláusula, ela é obrigada a fazer o negócio jurídico reverter, né? Voltar como era antes. Termo também não é, porque o termo, como eu falei, é um futuro certo, que é o caso da locação, por exemplo. Então, a única alternativa que sobra aqui é a condição, que é um evento futuro incerto, que pode ser resolutiva ou suspensiva, como eu já falei. 4. A Lana celebrou com Lara um contrato de compra e venda de um colar que a Lana acreditava se tratar de ouro puro em razão da cor e do brilho, o que foi fator determinante para a celebração do negócio. Após a aquisição, a Lana levou o referido colar para uma avaliação em Ourives, ocasião em que foi informada que se tratava, na verdade, de uma bijuteria. Considerando que Lara não teve nenhuma contribuição para o engano de Alana, é correto afirmar que o defeito do negócio jurídico apresentado se refere ao. Então, aqui, as informações importantes dessa questão é vocês identificarem que a Lana acreditava se tratar de ouro puro, e aqui é onde você consegue a resposta que fala, considerando que Lara não teve nenhuma contribuição para o engano de Alana. Então, aqui, Lara não agiu com dolo, não queria que isso acontecesse. Não queria que isso acontecesse. Na cabeça de Lara, a Lana sabia que aquele colar era uma bijuteria. Então, pode ser dolo? Não pode ser dolo, porque, como eu falei, Lara não sabia que a Lana estava se enganando. Ela simplesmente achou que ela sabia das condições do produto. Não pode ser lesão, porque a Lana não está comprando esse produto, esse objeto, por necessidade ou por inexperiência. Aqui a questão não fala que a Lana nunca teve contato com um cordão de ouro, com uma bijuteria ou alguma coisa desse tipo. Se tivesse isso na questão, aí sim seria razão, mas como a questão não trata sobre isso, a letra B está errada. Aí a gente ficaria entre erro acidental e erro substancial. Que a diferença aqui, para você conseguir marcar a alternativa correta, seria lembrar que o erro substancial, a partir do momento que é identificado, ele deixaria o negócio jurídico nulo, ou seja, pararia de ter eficácia, que é o caso porque a Lana acreditava se tratar de ouro puro, ou seja, ela deixa muito claro que ela queria um cordão de ouro puro. Como isso não acontece, aqui a gente tem um erro substancial, já que o negócio jurídico seria desfeito, seria considerado nulo. E o erro acidental é que ocorre quando o erro não anularia a compra. Então, como que eu poderia dizer que a A seria a alternativa correta? Se a questão trouxesse que ela estaria procurando um cordão de ouro puro ou uma bijuteria, mas que ela daria preferência para aquilo que fosse de ouro puro e acreditava que a joia que ela estava comprando era de ouro puro. Daí sim. Mas como a questão não traz isso, aqui a gente tem um erro substancial por ela acreditar que aquilo que ela está comprando, em razão da cor e do brilho, é de ouro puro, aquele colar. Após o momento que ela descobre que, na verdade, ela se enganou, então ela vai querer que o contrato seja anulado, porque não é esse tipo de compra, não é esse tipo de colar que ela estava em mente na hora de realizar a compra. Agora, 5. É a última questão para a gente terminar. A 5 fala: Anastácia, de 83 anos, em plena lucidez, encontra-se muito preocupada com a situação financeira do seu neto, Pedro, que acumulava diversas dívidas com agiotas devido ao seu vício em jogos. Nos últimos meses, alguns agiotas começaram a intimidá-la e, preocupada com a segurança pessoal e a proteção do seu querido neto, Anastácia decidiu vender uma casa situada em Cuiabá, Mato Grosso, por somente 20% do seu valor de mercado para usar o dinheiro para quitar a dívida do neto. Orozimbo
consciente do estado em que Anastácia se encontrava e, tirando proveito das circunstâncias, adquire o imóvel. 3 anos após a venda, Anastácia procura um renomado escritório de advocacia em Mato Grosso e a procura de auxílio. Em relação à situação hipotética, assinale a afirmativa correta. No caso aqui, né, Anastácia decide vender uma casa situada somente 20% do seu valor de mercado para usar o dinheiro para quitar as dívidas do neto. No caso aqui, a gente tem uma lesão, porque a Anastácia sabe, é da vontade dela fazer esse negócio jurídico, ela sabe o que ela está fazendo, ela não está sendo coagida, obrigada ou ameaçada a fazer isso. E a outra parte sabe que a casa está sendo vendida muito abaixo do preço de tabela e aproveita da situação. Então, vamos lá. Vou começar de baixo para cima, então. Letra E. O negócio jurídico é nulo por simulação. Aqui a gente não tem uma simulação, porque aqui a gente tem uma parte que está sendo lesada e a outra que está consciente. Não as mesmas pessoas querendo lesar um terceiro. Já a letra D. O negócio jurídico pode ser anulado devido ao erro substancial com prazo de decadência de 4 anos. Aqui a gente não tem erro substancial, porque erro substancial, a Anastácia teria que ter se enganado, ou seja, ela tinha que plenamente acreditar que a casa que ela vendeu era daquele valor e não estar ciente do negócio jurídico que ela está fazendo. Ou seja, ela não se enganou. Letra C. Está errado porque diz: o negócio jurídico é prejudicado pela lesão, até aqui está certo, porque é lesão, ela está consciente do que ela está fazendo, é um risco social, né? Mas a outra parte se aproveita desse benefício, né, dessa questão. No entanto, a anulação se torna impraticável devido à decadência bienal. Aqui a gente não tem decadência bienal. Decadência bienal é quando a pessoa perde o direito de recorrer à justiça por 2 anos. No caso, o Código Civil diz que a decadência para pessoas que são prejudicadas pelo vício de lesão são de 4 anos, mas aí vocês teriam que lembrar dessa questão, por isso que a letra C está errada. Letra B. O negócio jurídico é comprometido pela coação, entretanto, a anulação se torna impraticável devido ao prazo decadencial anual associado a esse vício. Aqui a gente não tem a coação, porque por mais que a questão fale que ela foi intimidada pelos agiotas, ela está ciente do negócio jurídico que ela está fazendo, ela não está sendo ameaçada pelos credores do seu neto. Eles não estão obrigando a ela a vender essa casa para pagar as dívidas. Ela está fazendo isso porque ela quer, por vontade própria. Então, a única letra que resta como correta seria a letra A. O negócio jurídico pode ser anulado por lesão, com um prazo decadencial de 4 anos para anulação. Esse prazo decadencial a gente vai ver um pouco mais para frente, mas os prazos podem ser de decadência ou prescrição. A prescrição é quando a pessoa tem um direito, mas ela perde o benefício de exercê-lo devido ao tempo, e a decadência, ela perde o direito de entrar na justiça. E 4 anos de anulação é o que está escrito na lei, né? Na lesão aqui, a decadência é de 4 anos, por isso que essa é a resposta correta. Bom, gente, foi isso que eu tenho para tratar com vocês hoje. É bastante coisa, é bastante detalhe, ainda mais que a gente ficou uma semana sem ter aula, mas eu espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me procurar. Bom final de semana!